Sabe, continua com seus olhos fechados. Eu sinto algo no meu coração de falar. Continue de olhos fechados. Eu acredito na minha geração. Eu acredito que a minha geração vai estar aí para Itajuba pregando o Evangelho. Eu acredito na minha geração que quando ela sair de um culto de jovens, um culto de quinta, ela vai chegar em casa, não ver a hora de dobrar o joelho para sentir o rio fluir. Eu acredito na minha geração não porque um homem simples acreditou, mas porque o Filho do Homem acreditou. Jesus está dizendo, eu acredito nas meninas da geração de Davi, eu acredito nos homens da geração de Davi. Sabe, Jesus ele não deixa de te amar porque você pecou, ele te mostra um caminho de arrependimento. Sabe, quando a gente pede, Jesus, eu quero beber de tuas águas, é meio que a gente está dizendo assim, Jesus, dentro de mim tem água amarga, dentro de mim tem água suja, mas eu quero beber da sua, substitui essa água que está em mim pela sua. Jesus, eu não quero mais beber da beirada do rio, eu quero ir para a fonte é Jesus. Só que você não vai acessar essa fonte se você não abrir o seu coração. Jesus ele é educado, Jesus ele não vai te forçar nada. O inferno não foi criado para você, o céu está te esperando. Só que o rio precisa fluir aqui porque ele quer te usar, independente de título, de cargo, ele quer te usar, porque o rio vai vir do céu sobre a sua cabeça, e através de você vai começar a falar do rio. Lembra quando você estudava e você falava de Jesus para outras pessoas? Era o rio fluindo. Lembra quando você falava de Jesus no seu trabalho? Era o rio fluindo. Andastes tão bem, por que parados? Então que a gente possa cantar junto isso. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Daqui a pouco a gente já vai na continuação, mas que a gente possa falar, Deus, eu cansei da água amarga, eu cansei de chegar em casa e chorar, e sentir uma carência, sentir saudade de coisas que não me traz felicidade, mas eu quero beber do rio, eu quero beber da água, eu quero beber das fontes da vida que é Jesus. Que a gente possa declarar isso nesta noite. Vamos lá? Vamos lá? Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte e mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Jesus não olha a melhor voz, ele olha o coração. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Geração de Davi, a gente consegue fazer melhor, é pra ele, vamos lá. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, Jesus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por isso. É nítido a presença de Deus aqui. Eu sei que vocês não vão sair daqui da mesma maneira que vocês entraram. Pode se assentar. Hoje a gente começou o mês, né? Dia 1 de outubro, e todo mês tem coisas novas. E eu quero que vocês aplaudam o homem que a gente vai chamar agora. Calma aí. Vocês aplaudam o homem que a gente vai chamar agora, o homem poderoso em Deus, homem cheio da presença do Espírito Santo, que é o convidado nosso, que é o pastor Genésio. Vamos aplaudir para a dele. Aleluia. Está trazendo uma palavra poderosa para nossos corações. E a esposa dele, a missionária Maria, vamos aplaudir. A paz do Senhor a todos. Obrigado por esse momento maravilhoso estar com vocês, né? Que beijo, já devia estar aprendendo a rir mais vezes, né? Só para ver esse barulho todo aí. Obrigado, João, pelo convite. Agradeço mesmo, porque é uma oportunidade maravilhosa, é um presente
de Deus para a gente, porque a gente vai se aprofundando cada vez mais. Eu digo assim, quanto mais buscamos, mais recebemos, né? Quanto mais a gente anda na presença de Deus, mais a gente ganha as coisas que a gente necessita e precisa. Então nós precisamos se doar bastante para Deus. Quando tem essa oportunidade de ser chamado, convidado, é um convite de Deus que vem desde a hora que você veio da sua casa para dentro da igreja. Quando você está na igreja, dá isso aí como sacrifício vivo mesmo, não perde um minuto, chega no horário certo, faça as coisas certinhas para Ele. Você quer receber uma bênção, quer receber uma graça, é cumprir os deveres com Ele. Se você cumprir os deveres com Ele no horário, procurar ouvir a voz dele, a palavra, o ensinamento, o conhecimento, tudo que se prega aqui, e a gente praticar o horário, esse horário como sacrifício vivo, você pode ver que na semana você recebe o seu milagre. Não tem como Deus não retribui aquilo que você vem buscar. Amém? Vamos fazer a oração. Feche seus olhos como você está, para nós começar uma palavra. Amém? Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa hora, meu Pai, por ter me convidado para estar aqui com teus filhos, tuas filhas, para ouvir a palavra, pelo João que me convidou, pela igreja que me deu essa oportunidade. Eu quero te agradecer, meu Pai. Abençoe esse jovem, abençoe essa força, essa vontade que eles têm para buscar a tua presença. São uma geração que pode ser e vai ser e tem necessidade de ser usada no futuro para que dá um grande ensinamento, um grande conhecimento, pessoas que têm sede e fome da tua palavra, que querem e precisam da tua ajuda, Pai, em nome de Jesus poderoso. Dá teu Espírito Santo, desce sobre cada um deles, não deixa eles da maneira que eles chegaram, mas sim totalmente transformados, mudados, até chegar em casa, Pai, até a semana que eles vão ter para que pudesse receber a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Eu te pediria, Pai, desça sobre eles os teus anjos, o teu Espírito Santo e abençoe. Porque então Deus de misericórdia de fazer esse milagre, temos aqui para se dar como sacrifício vivo, para receber a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado pelo amém, como diz o Antônio. Né? Eu vou ler três versículos bíblicos aqui. Eu vou contar um testemunhozinho pequeno. Eu trabalhei a tarde toda no estudo, quando foi, deu um branco até as 6 horas, e às 6 horas que abriu o céu um pouquinho, né? Um pouquinho só. Então, mas é assim mesmo, a gente vive toda a vida com a mente ocupada e um pouco nervoso, né? Vamos falar sobre santidade hoje, santidade. Quem conhece a palavra? Amém? Diz assim, ó, justificação. Justificação significa declaração justa ao alto, mediante-se a qual Deus declara-se de teu homem pecador, de que crê em Jesus Cristo, confessa a sua fé e aceita seu sacrifício pelo pecado na cruz. Passa-se a ser justo, aceitável diante dele. Está lá em Romanos 3:24. Não sei quem quer abrir, nós podemos dentro de todos, né? Agora tem em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ser santo significa ser separado para Deus. O homem é santificado por meio da graça. A santificação equivale-se consagrar plenamente a Deus, tanto no nível moral como espiritual. Santidade é um traço de essência divina a reproduz no cristão pelo operar-se do Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses 5:23. Aí tem também a regeneração, que diz assim, regeneração, 1 Coríntios 2,14, fala essa palavra assim, 1 Coríntios 2,14, regeneração é trocar de pensamento em relação ao pecado, propiciar de que nossa mente
se abra-se tudo de que concede-se a Deus, experimente-se encarnação de seu Filho na sua obra redentora, que é o Espírito Santo, de que permite-se esta regeneração no interior-se do homem, tanto na área moral como espiritual, que está no 1 Coríntios 2,14. Redenção, que fala em Gálatas 3,14, é mais um versículo, diz assim: a salvação, como foi exposto-se, estas associadas-se diretamente-se redenção do homem, equivale-se a pagar-se um resgate por alguém de que está escravizado, como Deus não encontrou-se na terra quem não se oferecesse como sacrifício, de que pagasse-se com a sua vida o preço do resgate, redimiu-se o homem em seu pecado, e ele enviou-se o seu único filho, para que fizesse ser libertado-se assim a humanidade da condenação eterna, que está em Gálatas 3:13. São palavras preenchidas pelo coração de Deus, dando a Bíblia Sagrada. E quando eu peguei essa administração aqui, eu já me aprofundei no Novo Testamento, no Novo Nascimento, que realmente fecha com essas palavras e nos ensina que nós temos que buscar o Novo Nascimento para poder se consagrar a Deus e ganhar a santidade. A santidade faz parte disso tudo. Eu tenho me aprofundado nesse estudo aí, porque vejo que nós temos bastante dificuldade com a santidade. A santidade ela é um sentimento muito humilde, que você tem que se doar muito, tem que ser muito santo como Jesus foi santo, e não é fácil ser santo como Jesus foi santo, porque nós passamos por muita tribulação, muita luta nesse mundo, nesse momento, nessas horas, e essas lutas nos tiram fora do sério. Então a gente fica às vezes nervoso, preocupado, discute, desentende, né? A gente faz tudo isso acontece tudo com nós, né? Na verdade, dia a dia, justamente quando nós servimos a Deus, mais ainda, porque nós temos perseguido, né? A gente sabe disso, mas isso é uma administração que nós temos que fazer do nosso coração. Como eu preguei na última vez aqui, nós temos que ter uma administração totalmente dentro de nós, muita sabedoria, ouvir mais e falar menos, e murmurar não, pelo amor de Deus, que a gente é mais que a gente faz, né? Que não dá, né? E na verdade a santidade, ela faz parte de nossa vida na administração do nosso coração, porque se nós sermos bom administrador dentro de nós sabemos usar essas palavras como uma flecha que nos acerta em todas as áreas da nossa vida. E aí nós precisamos disso. O que nos atrapalha muito é o pecado. O que faz o pecado? O pecado em nossas vidas, ele nos persegue 24 horas. Isso aí a gente sabe disso, né? Quem é criança, desde criança até o adulto, a gente sempre acha que isso aí passa, isso nós podemos pedir perdão a Deus, está tudo bem, nós podemos já estar na igreja, também está tudo bem, mas se nós pecarmos, vamos lá pedir perdão, está tudo bem, porque nada, tem um pagamento em cima disso tudo, tá? Na verdade, eu sei porque eu fiz todos os pecados que era para fazer nesse mundo, eu fiz, e aconteceu que eu paguei todos eles também, e estou pagando ainda, por intermédio de ter pecado muito, muito mesmo. Então, errar, aí a gente pensa assim, porque ele errou, nós podemos errar. Com os filhos também da gente, vem atrás da gente, sempre faz isso, né? Eles olham para o pai errou, eu também vou errar, mas não é. É que na verdade, de geração em geração, da quarta geração, todo erro, que o pai plantou uma coisa, os filhos vão levando. Então, o que nós temos fazendo isso? Reduzindo de pecar, para que os filhos de vocês não paguem um preço nessa situação. Amém? Então, não pode
Ou a situação é essa, é plantar uma semente boa para colher uma semente boa, não plantar uma semente ruim e aí vai continuando colhendo, né? Então vai dar essa situação que nós vamos ter na vida, na continuação da nossa vida. Nós precisamos saber administrar, é o nosso coração. Amém? Estão escutando mesmo? Bem? Amém. Glória a Deus. Então é o seguinte, o que eu quero dizer é que o pecado em todas as áreas, porque pecado não é só, eu não vou dizer só prostituição, não vou dizer só murmurar, só uma coisa, não, é desde o horário que nós temos que ter, desde um compromisso que nós tratamos, desde alguma coisa que nós fizemos ou prometemos, tudo é pecado. Como diz a Bíblia, não é pecado pequeno, grande ou médio, não existe pecado tamanho. Tudo tem um preço nisso aí. Então esse preço nós pagamos, porque eu já perdi negócio por não chegar no horário, negócios grandes. Então, na verdade, por causa disso eu sei que é horário. Eu sei que murmurar é ruim porque a gente arruma inimigo, ou se não é um castigo que nós fizemos em nossas vidas, que realmente pagamos por alguém que está fazendo atrás de nós a mesma coisa que nós fizemos. Nós plantamos aquilo que nós plantamos aquilo e nós colhemos isso. Então, na verdade, tem isso. Então, na verdade, o que nós podemos fazer de evitar isso, ou aprender e se aprofundar na palavra da Bíblia, para poder aprender isso e praticar, nós vamos chegar num ponto que nós vamos ser santos. E santo é o que Deus quer que nós fizemos. Jesus prega essa palavra: seja santo como eu sou santo. E santo é nós começar a se esforçar para fazer isso aí, porque nós vamos aprendendo. Não é que nós não temos oportunidade de ganhar a palavra de Deus, não. Ele está contente com todos nós, porque nós se dedicamos a deixar tudo de lado para andar com Ele. Mas o andar com Ele é aprender com Ele agora. Os discípulos eram assim, eles saíram das pescas, saíram dos lugares deles, deixaram família, deixaram tudo para andar com Jesus, para mudar a vida deles. Eles passaram por toda a situação, até os 3 anos da administração deles, ainda eles não tinham aprendido tudo. Aprenderam depois com o livro de Atos, quando Jesus já tinha subido ao céu e descido, ficaram 40 dias com eles, depois descido o Espírito Santo para poder que eles aprendessem com o que ele tinha dado, o Consolador para eles, para ensinar e ministrar e pregar a palavra. Então, na verdade, eles começaram a ser santos, eles começaram a se dar a vida, como dava a vida até para morrer pelo amor ao ministério. Então, a vida é essa aí que eles fizeram. Então, nós precisamos procurar a ver o que nos está nos atrapalhando de pecado, ou erro, ou falha, ou obediência, ou aprender a andar conforme o caminho que Jesus tem ensinado pelas doutrinas, pelo ensinamento, pela palavra, e buscar com esse ensinamento e se aprofundar e ficar debaixo da graça, para que possa receber essa bênção que Ele tem para dar. Que não é eu aqui que estou dando bênção nenhuma, eu estou apenas só passando para você, lembrando, botando mais alguma coisinha na mente e no coração, para que vocês entendam. Mas na verdade, quem sou eu para fazer um milagre, ou fazer alguma coisa? Não, mas nosso querido Pai, Ele faz qualquer coisa por intermédio de um pedido ou de um sacrifício que nós fizermos para buscar a presença dEle, para receber isso que nós queremos. Porque Ele está aí para dar os sinais, os milagres, para cada um de nós, se nós buscarmos. Temos uma vida melhor nessa terra, Ele tem dado riqueza na mão para nós fazer. Só nós precisamos de estar debaixo da presença dEle com obediência e também com santidade. Se nós estivermos com santidade debaixo dEle, nós conseguimos receber tudo que precisamos. Nada vai atrapalhar a sua vida. Eu chegava no meu tempo de construção apavorado, arrancando os cabelos da cabeça, mas quando eu fui para ser um cristão, comecei a me doar a Deus e eu tinha muita dificuldade de ler, porque eu não sabia ler, nem escrever. Eu aprendi na igreja mesmo, não andar na igreja. E quando eu comecei a me dedicar, eu vi os sinais de Deus. Todo dia eu vi um sinal. Hoje eu posso ter a maior dívida, eu dou a maior tranquilidade no travesseiro. No outro dia está resolvido o problema. Então, na verdade,
Deus está conosco em todos os momentos que a gente quer, quando a gente está debaixo da graça. A gente não perde. Isso aí é o dinheiro que mais de tempo que nós investimos na vida, é a vida cristã. Porque esse tempo que você investe aqui, você tem uma renda muito grande. É planta hoje e tem a colheita amanhã. Se não tiver amanhã, mas vai ter, porque está plantado. Vai colher aquilo que é bom, aquilo que você vai ter de bom. Por exemplo, um pouquinho sobre jovens, né? A gente sabe que passa uma dificuldade com os problemas de a gente ter um encontro um com o outro, e a gente quer. Eu fui depois de um trabalho grande, eu fui para o exército, né? Aí que eu comecei, tipo, namorar, né? E, na verdade, claro que eu trabalhava muito, eu trabalhava 2, 3 horas por dia, no meu tempo era muito, eu trabalhava, porque nós éramos 9 irmãos, e acabando eu era o mais velho, tinha que ajudar a casa toda, e nós tínhamos um monte de compromisso. Mas o que aconteceu? Hoje a juventude está muito cedo, se tem a liberdade, né? A liberdade, porque as oportunidades estão grandes, e acaba se encontrando, e esse encontro, às vezes, querem namorar já, querem se beijar, querem se doar, querem conseguir ter, e você sabe que todo toque traz um problema para cada um, que vai se aprofundando e acaba acontecendo o pecado, né? E o pecado atrapalha a vida. O que eu quero dizer sobre isso, não que quem fizer paga um preço, porque o que acontece? Talvez uma pessoa fica grávida e tem que assumir a responsabilidade. Se tem um pai que pode ajudar, tal, vai instalar, como aconteceu comigo, né? Instala o filho, instala o gelo, faz alguma coisa assim, mas o problema todo é as consequências, que a gente vai pagando um preço junto com aquilo que vai vivendo. Então, o importante na vida de um jovem é se manter, né? Ou se quiser fazer uma aliança, que faça com Deus na igreja, faça no cartório, resolve já, e aí já sai abençoado. Mas não faça as coisas antes que já conhece a palavra de Deus, o caminho, fazer acontecer os pecados antes, porque atrapalha a vida, paga um preço muito caro. Eu vou dizer para vocês, eu perdi uma empresa muito grande, com dinheiro, com tudo. Fui trabalhar de servente de pedreiro, depois de ser um construtor com muitos donos e muitos prédios, por causa do pecado. Então, eu digo a vocês, eu tenho muito a falar sobre isso. Eu pequei, vinha a zero mesmo, e aí tive que trabalhar de servente, não tinha crédito nem a porta de trabalho eu abria para mim, tinha que trabalhar de servente de pedreiro. Então trabalhei, mostrei meu serviço de novo, comecei de novo em outra cidade, para poder crescer, para poder mostrar aquilo que eu sabia fazer, e para chegar até aqui onde eu cheguei. Isso tudo é bênção de Deus que está aqui, porque foi trabalhado braçal e debaixo da graça dele. Antes, tudo que mudava, eu estava no pecado, e perdia as coisas tudo, mas perdia mesmo. Saía de caminho, entrava de caminhão, saía de caminho. Então assim é a vida do pecado, né? Porque tu não tem cobertura espiritual, tu não tens mais administração de Deus, tu faz por tua conta. Tudo tu vai tropicando, vai fazendo teu lado, tem que fechar esse buraco. Aí abre outro lá para fechar aquele, depois abre aquele, aí trabalha de novo para fechar isso aqui, aí abre outro, e assim vai, que você não dá mais conta da vida, é como se fosse se afogando num rio bem fundo e não sabia como mais sair. É sempre assim a vida. Então eu digo o seguinte, o pecado ele nos traz essa situação, essa dificuldade de nós passar o tempo, os anos, os meses, os dias, e não chegar a lugar nenhum por causa da mal administração da nossa vida, com o nosso coração, e debaixo da graça de Deus, debaixo da santidade, debaixo do amor de Deus, debaixo do ensinamento, do conhecimento, porque esse livro aqui me ensina tudo, como você deve viver e como você deve fazer. Se você espera em Deus, com certeza você é abençoado por Deus. Ele sabe quando ele tem que dar ou não dar, para você não se perder.
né? Eu vi a Suzy falando hoje para mim, a Costa, que nós tínhamos uma porçãozinha aqui atrás que nós tínhamos que fazer, mas Deus não falou comigo ainda. Eu disse, glória a Deus, né? Porque na verdade, se fala, vai dar o passo certo. Se não fala com isso, vai dar o passo errado e nós vamos ficar com dívida. Então não dá, né? Então a gente vai fazer dívida na igreja, não dá, porque da onde busca? Eu ainda empresto fora, faço as minhas coisas particulares, mas a igreja não pode fazer isso, né? Então, mestre, se tiver alguma pergunta para fazer alguma coisa, pode, né, João? Faz. Faz uma oração antes. Fazer uma oração online, então. Fazer uma oração, vamos levantar. Fazer uma oração. Meu Pai, Deus, em nome de Jesus Todo-Poderoso, pela honra e glória do teu nome, e peça a graça e o poder do Espírito Santo, Pai, que abençoa os teus filhos, que a palavra não seja em vão, e que eles venham a receber a tua graça, a tua honra, Pai, que venha a ser abençoado e que venha a praticar aquilo que tu tens juntado no nosso coração para praticar, Pai, que é a tua palavra, teu ensinamento do conhecimento, e que tudo que tu nos desse, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, eu te pediria essa graça, que abençoasse a vida de cada um, abençoasse a igreja, abençoasse o jovem, as crianças, as famílias, Pai, abençoasse o João que me convidou nesse momento, essa hora, Senhor, Pai, para pregar e ensinar a tua palavra e ministrar. E pediria a graça também, meu Pai, em nome de Jesus Todo-Poderoso, pelos apóstolos, pela viagem dele, pela apóstola Suzy, pela família, Pai, em nome de Jesus, e pela igreja, pela administração da igreja e pelos líderes, Pai. Em nome de Jesus Todo-Poderoso, desce sobre esse lugar, Pai. Faça crescer e multiplicar, Pai, em nome de Jesus, a tua semente nesse lugar, para que nós não se perdemos e para que nós vencemos e lutamos contra o pecado e ganhamos a tua confiança e a tua santidade, Pai, o teu amor e o teu carinho, para receber a tua graça, Pai, porque tão Deus de misericórdia. E fazer esse grande milagre, trazendo cada um deles, Pai, a tua bênção e a tua graça. Não deixando sair daqui da maneira nenhuma, do jeito que entraram, mas totalmente diferente. Mudaram, criados, Senhor, com a tua palavra, ensinado, ministrado, com tudo aquilo que tu tiraste da nossa mão para fazer, Pai. Que não seja igual o que estamos fazendo, em nome de Jesus, pela honra e glória do teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, gente, pela primeira vez. Agora, palavra poderosa, né? Agora a gente vai fazer um podcast ao vivo. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, pastora, missionária. A gente tem algumas perguntas aqui de jovens para vocês. Eu peço sabedoria em nome de Jesus. A primeira pergunta, gente, fique ligado, que daqui a pouco vai surgir uma pergunta no coração de vocês, não esconda. Talvez a pergunta que você vai fazer é a pergunta do coleguinha do lado. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: primeiro, como o senhor conheceu a Maria Helena? Como que foi o encontro? O senhor olhou para ela e falou: opa, ela. Uma brincadeira eu vou fazer. Numa padaria. Padaria. Numa padaria. Não, ela realmente nós gostava. Naquele tempo não era baile que nós usávamos, domingueira, né? Domingueira era fazer dança à tarde. Tinha um horário até 5, 6 horas só. Naquele tempo à noite quase não dava baile, essas coisas como dá hoje. Então um dia a gente se encontrou lá e começou a conversar. E um dia tinha na igreja católica, eu ia muito na igreja católica, e acabamos se encontramos lá, era um dia de finado, e se encontramos lá e aí conversamos, aí começamos a namorar. Foi isso aí. Oh, que legal, fico feliz. Missionária, uma pergunta para a senhora. Ensina a gente como guardar dinheiro, como a gente jovem podemos guardar dinheiro, juntar para nossos sonhos daqui a uns anos, ou até mesmo para casar assim.
dinheiro para isso? Não ter vontade de gastar? Assim? A vontade vai vir, mas como ter disciplina? O bom é sempre ter uma poupança, né? Botando todo mês um tanto de tirar no bolso. E eu vou sempre investir também em alguma coisa. Por exemplo, quer comprar um móveis para poder casar. Investe, né? Porque até o casar já está mais caro. Então, tudo que puder investir, enxoval, a geladeira, fogão, lavar-roupa, de vez em quando comprando, sempre que sobra um trocadinho, guardando na poupança. Sim. Né? Já teve uma situação da senhora que a senhora falou, eu vou guardar dinheiro para comprar tal coisa, aí teve um processo, deu vontade de gastar, só que a senhora falou, eu vou até o fim? Já guardei, depois voltei, falei novamente, precisei, gastei. Então é guardar, ter poupança, né? Investir. Investir, é muito importante o investimento. E eu queria saber, né, a gente que é jovem, eu falo por mim, eu sou muito ansioso, sabe? Como ter disciplina, assim, sabe? Saber o tempo de tudo, saber que Deus está preparando alguém, para que ele se confie nele, como foi a palavra do pastor, descansar no Senhor. Como ter disciplina? Descansar assim. Descansar sempre, descansar, orar, ter paciência, não mudar o mundo antes do tempo. É verdade. Né? Eu vou pegar aquele alimento. É verdade. Espera do Senhor que apareça a pessoa certa. Uma pergunta agora que eu tenho para o pastor. Pastor, o senhor casou virgem? Casamos virgem. Casou? Com 23 anos. Ó, porque vale a pena esperar, né, pastor? Vale a pena esperar. Tá vendo, pessoal? Aquele tempo nosso era um tempo assim mais guardado. A gente, claro que a gente tinha as malandragens dele, mas a gente não procurava fazer isso porque a educação dos pais, de nós, era muito cobrada. E nós tínhamos guardado, não namorava muito, nós tínhamos horários certos. Ela tinha patrão e na verdade até o patrão não controlava a hora dela de namoro. Não tinha outro horário que a gente queria, não. O horário era controlado por ele. E do pai e da mãe também, na verdade, era isso. E acabando, eu também em casa tinha horário de chegada. Mesmo grande, mesmo que for de 20 anos, porque a gente tinha um compromisso de trabalho muito pesado naquela época, lá a gente trabalhava 12, 13 horas por dia. Que nem eu falo, né? Eu falo aqui para os jovens, o problema, o pecado não é você gostar, né? Vira pecado quando a pessoa toma o lugar de Jesus, né? E eu queria saber como foi a amizade de vocês antes do namoro, antes do noivado, como foi, sabe? Você creio que teve pureza, teve isso, mas como foi essa amizade, se gostasse de vocês? Olha, nós tínhamos, ele liberou depois de uns dias um banco, daquele banco de jardim, na casa do patrão dela. Sim. E nós se encontrávamos naquele banco, aí conversávamos, ficava conversando ali 3, 4 horas, 2, 3 horas, até 5 horas, né? Até 5. O banco foi 1 ano e 3 meses, rapaz, de banco, naquele banco lá. Sala de banco. Da nenhuma. Só podia namorar às 3 ou 5 da tarde. Das 3 às 5 da tarde. E a gente se encontrava ali e ficava conversando, sonhando com como é que nós ia começar a nossa vida e fazer. Mas o mais bonito de nossa vida foi que eu trabalhei com o senhor reformando uma casa grande no centro da cidade. O senhor vem de classe média para cima, ele estava bem em situação, e ele resolveu me dar um terreno para mim. Quando ele deu o terreno, eu vendi o terreno, e aí o meu pai tinha dado um terreno mais no interior, um pouquinho mais no sítio, o dinheiro daquele eu e ela trabalhávamos domingo fazendo a casa de madeira. A gente conversava, namorava e trabalhava. Nós construímos uma casa juntos. Até os móveis, tudo, fizemos tudo aí. Pregando nada. Missionária, como foi, agora eu quero saber como foi de você conhecer os pais do pastor? Quando você viu pela primeira vez os pais do seu esposo, assim? Foi essa ele experiência? nos levou até a casa dos pais dele para me apresentar, né? Oh, Foi bem legal. legal. Deu um frio na barriga? Não.
o senhor, pastor, como foi conhecer os pais dela? Foi aquele frio na barriga? Ah, eu dei um fora de vinho no meu sogro, depois eu fui lá pedir ela em casamento. Romântico. Não, foi mais ou menos assim, ele gostava do vinho, né? E às vezes, quando eu comprava um vinhozinho lá para ele, nós tomávamos vinho e acabamos conversando com ele. Ele disse: eu vou aceitar porque eu andei gostando de ti um pouco. Eles não eram crente, né? Eles não eram crente. E como vocês viram que, cara, a gente tem que casar, agora é o momento certo da gente casar, da gente mexer nisso. Como foi isso, esse momento? Vocês pararam e falaram: a gente tem que casar agora. Nós preparamos uma casinha, né, de madeira, preparamos móveis, tudo como ela disse, como investimos primeiro tudo, né? Ela tinha um enxoval bem, tirava o chapéu para ela, porque se dedicava muito nos detalhes, cortina, tudo, e aí fizemos uma casinha de madeira de 3 quartos, e acabando, quando estava pronto, resolvemos casar. Aí foi mesmo. Os pais não puderam ajudar, quando eles eram bem pobres. Meu pai tinha 9 filhos, eu era mais velho. E aí não pôde me ajudar muito, ajudou com o terrenozinho, né? E acabando, o pai dela era militar, mas estava aposentado muito, né? E aí acabando não pôde ajudar muito. Que ajudou um pouquinho foi o patrão, né? Ela ajudou. Eu morava na casa do patrão, que trabalhava longe de casa, lá para ele voltar, não tinha condições na época, não tinha condições. Aí eu morava ali, trabalhando. Mas quando eu casei, eu ganhei tudo que eu precisei. Ele deu tudo. Deus é bem recompensado. Tá vendo, pessoal? Vale a pena descansar, vale a pena se cuidar, dar essa entidade para Valeu a vocês. pena. Vale a pena. Maravilha. Uma última pergunta, antes de a gente abrir aqui para o pessoal, como um jovem pode descansar em Deus já gostando de outra pessoa? Com o hormônio, a flor da pele. Mas eu tenho que descansar em Deus, mas uau, eu estou querendo ir para onde? Como eu posso gostar assim? Como descansar? Como assim, João? Como eu posso descansar em Deus, sabendo que Ele tem algo para mim, mas esperar em Deus, mas as vontades vêm, sabe? De querer tudo para hoje. Aí tem que ser um bom administrador, como eu acabei de falar, né? O coração é que você tem que controlar o seu coração, porque na verdade a tentação vem junto, né? É a tentação, né? Elas vêm para te tirar do foco, né? É que nem nós dizemos assim, ó, nós estamos indo na igreja, nós queremos usar as bênçãos, mas não conseguimos, porque os pecados estão andando junto, as falhas estão andando junto, você está tropicando, aí as bênçãos suas não caem. Então, se você está namorando e você realmente quer descansar em Deus, para receber a bênção de Deus, e realmente você não está andando conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, nos ministra, o que vai acontecer? Você vai atrapalhar a sua vida para frente. Você vai levando cada vez mais para frente e vai ficar atrapalhado. O certo é entrar em comum com uma pessoa que está buscando. Buscando você, quer namorar, mas a minha mulher se preocupa de santidade. Vamos avançar o sinal antes do casamento. Top. Não avançar o sinal antes do casamento. Olha quem tem o bispo para mim que eu assim, não avança o sinal antes do casamento. Quando casar, fica verde. É isso aí. Amém? Cara, pode falar? Todos que eu conheço ficaram em santidade, se deram bem. Bota mais perto da boca, mãe. Se deram bem. Todos os casais que a gente conhece, né? Casaram de santidade, se deram bem. Vale a pena esperar. Vale a pena. Pessoal, O pecado, ele gera miséria, ele gera discórdia, e ele dá livre acesso para o inimigo atuar no casamento. sim. Os preparativos, né? Aí não tem brecha para trabalhar. Aí não dá brecha. Ele é avançar, permanecer em santidade. É difícil, né? Ver nós naquele tempo, nós não conhecíamos Jesus. Nós era católico e nós conseguimos se manter. Um tinha meio do outro. Mostra como que ela fazia quando tu ia dar um beijinho,
Eu beijinho lá uma vez, né? Mas mostra como que ela fazia. Aham. Mostra como ela fazia. Ah, ela fazia assim, ó. O medo era grande. A gente foi educada numa família muito rígida, né? Meus pais eram poloneses e a família polonesa é muito rígida na educação, da preparação, do casamento, tudo. Então os pais, naquele tempo não tinha escola, nada que nos ensinasse, os pais nos ensinavam. Ó, não encosta no homem, não encosta, não deixa pôr a mão em você, né? E a gente aprendeu assim. E eu tinha medo de namorar. Ele foi meu primeiro namorado. Eu já tinha 20 anos. Agora eu vou descobrir. Eu tinha medo, muito medo. Porque os pais assustavam. A minha mãe era muito engraçada, né? Então ela preparava a gente e dizia, ó, não deixa botar a mão aqui, não deixa encostar, não deixa agarrar. Então a gente se mantinha assim. E tinha dificuldade para arrumar namorado, porque tu se afastava de um e voltava para outro, ninguém queria a gente. Era bem difícil ali. Ai, glória a Deus por isso. Vocês meninas, alguma coisa para falar para a gente, para ensinar a gente? Uma palavra-chave para a gente? Olha, eu hoje, tudo que já passou em nossas vidas, a gente aprendeu tudo que é certo e que é errado, né? Então eu digo a verdade, olha, porque se puder cuidar de sua vida nessa situação, porque você já pensou, chega num ponto de um casamento, ele chega até um namoro, chega até certo ponto, aí não dá certo com aquele, você precisa de uma outra pessoa, e aconteceu um acidente nesse meio tempo, como é que ficaria? Fica difícil, você sofre, a pessoa fica marcada, fica um sinal dentro de um casamento, dentro de uma reunião, entende, dentro de um casamento que você vai descobrir só depois que você está casado com ele. Aconteceu isso com ela, agora ficou essa marca, e isso aí ficou uma ferida, sabe? Uma ferida no coração. Para sarar uma coisa dessa é difícil. Então, na verdade, por causa disso que a gente diz, tem que se cuidar. Quando tem um namoro com uma moça ou com um rapaz, é bom, como a apóstola ensina, dá um tempo para ver se vai dar certo. Se esse tempo dá certo, você faz um compromisso, como faz um compromisso aqui na igreja. Esse compromisso vai te comprometer que ela está gostando de você e vai dar certo e você está gostando dela. Então aí é um compromisso sério. Mas se você só leva por brincadeira e daqui a pouco, né, que a gente pensa que vai dar certo e não dá, e depois acontece alguma coisa que você descobriu, fica chato como vai se separar, como vai controlar essa vida, como é que vai ficar, se está no mesmo grupo, se é a mesma família da igreja. Então tudo isso faz parte de se machucar sem querer, né? Aí sai a fofoca também, né? Fofocazinha um com o outro e atrapalha um ao outro, né? Que é ruim, né? Esse negócio de falar as coisas que é um segredo de namoro, não pode também levar essa fofoca, tem que ensinar muito sobre isso. Não, cada um tem que ser particular essas coisas, né? Tem que ser muito particular, né? Amém? O casamento, ele é um passo muito sério. Muito sério. Namorar é fácil, mas casamento tem que haver compatibilidade um com o outro, tem que haver respeito, né? A mulher, tanto quanto o homem, não pode ser pequenininha. O homem chega em casa bravo, entra aqui, sai ali, vai para o quarto, vai orar, né? Porque senão vira discussão. E o que acaba na discussão? Acaba a separação. Não aguento mais essa. Não aguento mais essa mulher, é uma chata. Então tem que haver compatibilidade, tudo como um acordo. Até oração, jejum, tudo na igreja, né? Eu veio hoje, eu vou entrar
entrar em jejum, a mulher tem que saber, o marido tem que saber, para um não incomodar o outro, para não atrapalhar, para o inimigo não ter acesso. Sempre cumprir o marido, a família, com o sangue de Jesus. Livrando da cilada, da opressão, da retaliação. Tem tudo isso. E ser compreensivo um com o outro. Não estou falando só para as mulheres, estou falando para os homens também. Porque um tem que ceder. Se nem que os dois ceder, acaba brigando, discussão. Fica uma coisa desagradável. Aí como vou fazer isso? Pede para o Espírito Santo sabedoria e discernimento. Eu consigo ter o equilíbrio do Espírito Santo, glória a Deus. E o irmão aqui não é fácil, tá? O nome é difícil. Vou até explicar mais uma coisinha. Na verdade, o namoro ele também tem um sentido muito grande. A gente dá um tempo, como eu acabei de conversar, namora, mas tem que se conhecer bem, porque os primeiros 5 anos, quando mora junto, é uma luta. Todos eles brigam, discutem, dá um monte de problema. Se um saber ceder, quando está na igreja, já a gente aprende isso aí. É ceder, fica quieto para que o outro, quando está um pouco agitado, nervoso, realmente não estoura os dois juntos. Senão, o que acontece? Chega no ponto da separação. Tá? Então, na verdade, os primeiros 5 anos até se acostumar, porque você vem de uma geração, um vem de uma geração, o outro vem de outra geração. E realmente, os pais é ensinado separado. Boa vez, até não tem família, ou foi criado pela avó ou pela tia, e aí tem um ensinamento totalmente diferente. Acaba vindo com o casamento querendo fazer do jeito que quer um e o outro do jeito do outro, da discussão, da briga. Então isso é um controle que, já se conhecer no namoro, se conhecer nisso e saber ceder nos momentos de situação difícil, ou sentar, conversar, saber controlar essa parte aí para poder administrar a casa, administrar a situação de dinheiro também, a situação de botar comida na mesa dos filhos também. Os filhos, quando é novo, se traz muito problema, porque realmente tem a dificuldade, eles vêm, a gente não dá conta, e às vezes trabalham os dois, quando um trabalha um, o outro não trabalha, e tem problema em casa, vem nervoso, vem cansado, acaba estourando dentro de casa essa situação. Isso tem que ter um controle muito grande, porque você não vive direito com a família, você não é abençoado, não. Aí começa a discussão e às vezes começa a perder a bênção de Deus, né? Então tem que saber se administrar. O que é bom, na verdade, é conhecer a igreja primeiro, né? Primeiro passo a igreja, primeiro passo é dar um tempo para o casamento e se conhecer, e depois casar, mas também já sabe que tem que saber se administrar. Então é muito importante isso aí. Amém? Muita sabedoria. Para quê? Como é que eu vou adquirir sabedoria? Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso guia. Sem ele nós não somos nada. É só pedir. Ele te dá discernimento, sabedoria, domínio próprio. Você consegue se dominar, consegue dominar a raiva. Daqui a pouco você vai levar a sua vida. Para que não vire briga e o inimigo não tenha acesso para isso. E deve ser tampa breve. Muitas mulheres pensam assim: eu queria que meu marido fosse, eu queria que meu marido fosse meu amigo. Teu marido não é teu amigo, sabe por quê? Porque ele é teu marido. Tua mulher não é tua amiga, ela é tua esposa. São duas pessoas diferentes. Nós não somos igual, nós somos seres diferentes. A mulher, ela tem um pensamento, o marido tem outro. Então, por esse motivo, tem que ter muita calma, paciência e discernimento. E, por exemplo, o marido, ele é companheiro, a esposa, ela é companheira.
amigo a gente tem na igreja, em qualquer lugar, né? Mas em casa a gente precisa de companhia. Amém, pessoal? A gente vai deixar vocês fazerem as perguntas que vocês querem agora, tá? Beleza? Eu vou começar por mim. Quantos anos vocês estão casados? Está fazendo 51 em março. 51 anos. Então, a gente vê que vale a pena se santificar, né? Qual o segredo para ficar tanto tempo junto? Sabedoria, paciência, companheirismo, saber atirar. Quanto tempo, pelo que eu escutei, acho que foi 3 anos, né, que vocês esperaram a santidade, depois que vocês se conheceram? Não, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? É. Foi difícil encontrar o marido ou a mulher? Não foi, era muito pesado. O que o senhor procurou nela? Se eu trouxesse a foto quando era novinha. O que vocês fizeram quando vocês pensaram em desistir assim, do relacionamento de vocês? De solteiro a gente nunca pensou em desistir. De casado já balançou muitas vezes. Até nós conhecer Jesus, depois as coisas melhoraram. Eu fui adquirindo sabedoria. Eu não tinha sabedoria. Ele explodia em mim, aí mirava a menina e cobra os dois juntos, né? Demonstrou assim que era isso. Eu me achava uma vítima. Acabou. Eu tive que mudar primeiro. Eu tive que ceder. Pronto, acabou o problema. Hoje ele também ele maneira bastante, né? Está mais sensível assim. Então está melhor, acho que hoje com Jesus é bem melhor. Deixa eu explicar para ele. A gente melhorou bastante depois da igreja. A igreja nos trouxe ensinamento para como viver dentro de casa. Aonde eu consegui tirar o meu filho das drogas, aonde eu consegui orar, aonde o Espírito Santo descia e resolvia os problemas para nós, no lugar de nós brigar, ele nos ajudava a nos controlar, né? Amém? Missionária Maria, como é que foi lidar com as inseguranças de uma mulher? Olha, assim, insegurança, eu sempre fui muito segura. Porque quando eu resolvo, tomo uma decisão, não volto atrás. Por exemplo, a minha sogra dizia, ó, tu não casa com ele não, porque ele é igual o pai dele. Não te merece. Aí eu pensava assim, essa mulher não quer que eu case com o filho dela. E ela deve ter outra melhor para ele. Aí eu disse, pois agora eu caso mesmo. Ela era decidida assim, ela, quando resolveu a coisa mesmo na minha frente, ela tomava posse e fazia. Uma vez foi uma viagem para Curitiba, ela trabalhava com Mailer, e eu disse, não vai nessa estrada para Curitiba, não faz essa viagem, ela tem que ficar lá nos 3 dias, ela botou aberto dentro do carro e sarancou, o carro cheio de malha, a Curitiba ficou 3, 4 dias lá, e aí não adiantava, tinha que concordar. No final, aí a minha vontade era não voltar mais para casa, não desistir mais. A gente tinha um amor muito grande, a gente se gostava muito. Para ficar sempre aqui eram as várias, nessa época eu não conhecia Jesus. Mas depois, em Cristo, eu aprendi a ter domínio, assim. Eu pergunto, não. Aí se eu achar que é bom, aí eu fico insistindo até que vocês
às vezes ele está certo. Às vezes ele está certo. Às vezes eu não estudo nada, como diz esse benefício. Então, por isso que a gente, como eu falei no começo, né, é bom ter a compaixão e entender o outro. Isso é muito bom. Seu Genésio, assim, tipo, como saber administrar, assim, tipo, eu perguntar, quando vem pensamentos de desistir, de não querer se relacionar porque vai dar tudo errado? Tu tens uma arma tão boa na mão que não é eu que vou te dizer, mas vou te dizer como fazer. É orar, né? Hoje, nós que conhecemos a Deus, dá um tempo na oração. O que você faz? Se não conseguir com a primeira oração, faz 7 dias de oração. Por qualquer compromisso que você tem, tem uma resposta atrás disso aí. Atrás disso aí tem uma solução. Nunca Deus vai dizer assim para te desistir. Ele vai dizer para te perseverar. Então, perseverar lá na frente, onde quem está dando as mãos para ti e está te ministrando é tudo a presença dele. Dona Maria, o que a senhora gostou e chamou a atenção do pastor Genésio para a senhora quando a senhora conheceu ele? Ele era trabalhador, era bem feio. Era feio. Eu queria casar. Eu queria ser dona de casa, eu queria ter o meu lado, eu queria acabei casando. Mas depois deu certo. Hoje os cabelos ficaram acordados. Estava no lugar certo. Vocês casaram em que ano? 1971. Agora eu quero perguntar para o senhor Genésio. Assim, o menino sempre tem um orgulho, né? Como foi fácil para o senhor ou foi difícil lidar com isso? Porque às vezes querer mandar em tudo, às vezes é meio chato. Eu sempre fui empresário, né? Empresário é aquilo, né? Com voz ativa, sempre em cima de tudo, né? Sempre achando que eu estava sempre certo. Mas foi errado isso, porque se eu estivesse debaixo de uma graça, debaixo da presença de Deus, hoje eu sei me controlar, né? Mas naquele tempo não, eu fazia as coisas, quando eu via, o orgulho me tomava posse, por causa que eu podia comprar qualquer coisa, a gente era empresário, e a gente fazia, a gente comprava carro bom e tudo, e a gente achava que saía do pé de casa já fazia as coisas do jeito que a gente queria, e a gente estava com o pé na água, caía, né? Caía que eu digo assim, tropicava por fazer errado. Amém? Deu para entender? Eu queria fazer uma pergunta para a missionária Maria Helena. Ela comentou sobre que os dois construíram a casa juntos, né? Foi a casa própria. Mas assim, como é que foi esse processo dos dois juntos construírem a própria casa? Ele pregava as tábuas, eu pregava os araus, ele cavava o barro, carregava o carrinho. Construímos a casa junto aos domingos e feriado. Sábado à tarde, mas não tinha tempo para namorar, não. Nós levamos 6 meses, né? Na nossa casa. Agora a casa estava pronta, nós mobiliamos e casamos. Mas nós construímos juntos. A minha pergunta vai para os dois. Como foi o pedido de casamento do Genésio para a senhora? Ele disse assim, nós estávamos namorando assim uns 3 meses, né? Aí ele chegou para mim e disse, Maria Helena, meu compromisso contigo é sério, eu quero casar contigo. Mas como foi a reação dos pais? Não, os pais não
pais aprovaram. A gente já era maior, né? Então, naquele tempo, eles queriam que nós saíssemos de casa. Né? O pai queria que nós saíssemos de casa, porque nós estávamos com outro espaço. Além da comida, era, né, onde tem 9, né? Eu saio um, depois vem um atrás do outro, foi verdade. A mãe, quando disse isso aí, ó, vai sair um atrás do outro agora, eu vou ter que dar o exemplo, né? Aí eu dei o exemplo, acabei 1 ano, 2 anos, acho que depois eu fiz a casa material e emprestei a casinha com fio de madeira para o meu irmão. Aí ele casou. E aí, hoje Ele falou assim para mim, ó, tu já tem algum enxoval, tu já estás preparando alguma coisa, vai casar. Eu que levei o dispositivo, eu não estava preparado para casar. Ou mandei todo mundo, os patrões, as filhas, tudo ajudar e deu certo. Tinha enxoval? Alguma coisa tinha, porque quando eu ganhava presentes da família onde eu estava, eles davam um enxoval. E faltava depois. O Wegner lá, ele ajudava muito ela. Tudo que precisava. Faz pergunta, gente, de trabalho. Como se tornar, como começar. Do que vocês trabalhavam? Eu trabalhava com construção, fazendo casa. Vocês já tiveram outra paixão além do... Não? O senhor já teve alguma outra paixão além da missionária? Antes dela teve sim. Assim, só conversando, né? Não. Pode falar a verdade. Eu tinha uma namorada em Blumenau que cada 15 minutos eu ia pra lá, então eu já tinha lá, né? Mas Vai apanhar em casa. Depois do quartel, deixou alguém lá, trabalha. O pastor Genésio, como que faz quando... Porque para ser um empresário, construir alguma coisa, tem que trabalhar mais que o normal, né? Só o normal não é suficiente para construir casa, tudo, né? Você tem que dar um gás a mais. E como você faz quando esse gás a mais começa a interferir nos horários de igreja, dentro de casa com a família? Como colocar na balança se está valendo a pena trabalhar para criar patrimônio ou se vale a pena abrir mão um pouquinho do patrimônio para cuidar da família e da religião? Não, eu acho que hoje, pela igreja, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que fazer um tipo de horário para cada coisa, né? Para controlar, para se administrar. Naquele tempo, eu era muito ganancioso, então eu trabalhava sábado, domingo, eu trabalhava de tudo. Eu tinha caminhão, eu comecei a comprar caminhão, comecei a comprar carro, abri uma loja de material de construção e tinha que trabalhar, não adiantava. Aí eu botei empregado, mas não os empregados, eu tinha que trabalhar quando era fora de hora, eu fazia a maioria de tudo, né? Carregava material, carregava tijolo, carregava tudo. Então fazia muita hora. Eu trabalhava sempre 12, 13 horas por dia, não tinha horário. Mas tu começou com quantos anos trabalhando? Eu comecei com 10 anos, 8 anos, 10 anos eu fazia massa de enxada para o meu pai fazer uma casa de material. Quando foi dos 12 em diante até os 14, eu trabalhei de servente pedreiro com ele, eu e o meu irmão. E dali eu comecei a trabalhar de pedreiro, depois eu fui para o quartel, aí com 17, 18 anos, acho que 18 anos, né? No quartel, servi 11 meses no quartel de Menal, e aí eu abri uma construtora depois, quando eu vim de lá. E a mãe começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar também, desde criança eu trabalhava. Um dia, dava as crianças para as mulheres trabalhar na roça, porque eu não sou do interior, eu nasci na roça, do esse lado. Foi bem complicado, sabe? Os pais eram pobres, né? Tinha Então que eu ajudar. trabalhava muito para ajudar. Meu pai era doente, então eu ganhava com esse mercadinho cuidando das crianças. Aquele tempo era mais difícil de trabalho, sabe? A gente tinha que abraçar o que vinha. E não tinha, eles
fazia os valores do nosso salário. A gente tinha que trabalhar muita hora, muita coisa, fazer muita coisa. E eu sempre fui negociar dentro do meu trabalho. Eu comprava uma coisinha, vendia outra. Eu comecei a fazer, quando eu era pequeno, além do meu trabalho, nos domingos, umas horas vagas, eu fazia aqueles carinhos para as crianças, para Natal, fazia um quarto cheio, para depois vender no Natal, para ter um dinheirinho. Também vendi muito, comprava ovo do meu tio, caixinha de ovo, e vendia na cidade, quando nós tínhamos uma vaca de leite. Além do trabalho, tratava uma vaca de leite e vendia o leite. Aí levava o leite e já levava os ovos que eu comprava do meu tio para vender, para ganhar um trocadinho em cada caixinha de ovos. E assim a gente vivia, a gente fazia um bico fora do nosso trabalho. Fazia por fora, no caso, né? Aí depois o meu pai botou um picador de lenha, porque naquele tempo não tinha gás. Aí ele cerava a lenha na serafita, nós picava tudo em rolinho, enchia a caroça, até em 10 horas da noite fazia entrega a lenha. Porque se nós não fazíamos isso, não botava comida dentro de casa. E só o serviço dele para 9 homens, mais ele, não conseguia sustentar os filhos. Era um ovo para quantos na casa? Como que era a comida de vocês em casa? A comida era um ovo para 9 pessoas. Ele não comia o ovo para vender o ovo, né, para comprar as outras coisas, né? E era farinha só feita na frigideira com um pouco de azeite, fritada, era o nosso café da manhã. E se não era panela de feijão, não tinha carne não tinha. Carne comia a galinha só domingo que matava a galinha para nós comer. Não tinha carne durante a semana. Amém. A minha pergunta é para vocês dois, pastor. Vocês sabem que hoje vocês se tornaram um casal, um exemplo de vida para muitos que conhecem e convivem com vocês, né? A gente admira muito vocês e está sempre tentando se espelhar em vocês, aprender mais todos os dias. Então eu creio que todos esses anos que vocês viveram juntos, vocês não passaram só momentos bons, tiveram bem dificuldade e tribulações também. Mas hoje a sua família toda é convertida, né? Os seus filhos, seus netos, pastores, apóstolos, isso é bem grandioso. E hoje vocês estão em paz, já tá, minha pergunta é, hoje vocês estão em paz, descansados, e vocês tiram um tempo para vocês dois? Como que é isso? Eu acho que assim a gente se acostumou no ritmo de trabalho, que sempre tem uma coisinha para fazer, né? Nós sempre temos uma coisinha para fazer. A gente não se dedica muito assim para nós, mas de vez em quando é a igreja que nós fizemos, e passear bem pouco. Uma vez ou outra eu fazia uma viagem, mas ela nunca gostou de viajar. Aí ela vai na casa dos netos, dos filhos, ela vai lá no Marcelo. O viver nosso é isso aí, porque nós estamos num lugar que é um paraíso aqui na praia. O que temos que fazer? Se nós pegar um cara para viajar lá fora, é pior do que está aqui. Eu viajei muito no Nordeste, para muito lugar lá. Você sabe disso, que não tem conforto nenhum também, né? Então a gente fez umas viagens aí para fazer, mas Mato Grosso conheço tudo, mas não foi. Pastor, aqui mesmo, vocês têm um tempo para vocês de passear aqui mesmo assim? Não, só quando almoçamos fora, quando tem um aniversário, um casamento, a gente é convidado, a gente sai, mas é bem. A gente o tempo é da igreja, né, pai? O tempo é dado para a igreja, né? Vocês dedicam um tempo de vocês para a igreja, né? Nós dedicamos um tempo maior para a igreja. Como é que eu vou explicar? A gente não é aquele casal bruto. Um eu vim dizer que ele vai trabalhar no lado, eu vou para o outro. Um não sabe onde é que está o outro, a gente se encontra em casa, no café. No próximo, minha esposa, leve vai. Quando era mais novo, quando era mais novo, pegava. Isso é muito bom, eu gosto muito. Foi liberado. Aí, onde é que estava? Não teve esse problema. Gente, os dois são aposentados, mas os dois ainda trabalham. Vocês entendem? Eles não são preguiçosos, eles eles têm saúde porque eles ainda são o corpo para o serviço, né? Amém. Seu Genésio, minha pergunta é para o senhor. O senhor começa
já explicou aqui que o senhor sempre foi empresário, mas o senhor quebrou várias vezes. Como o senhor fez para se reerguer quando quebrava? O que o senhor acreditava, o que o senhor fazia, da onde vinha essa força para o senhor reerguer e começar tudo de novo do zero para chegar onde está hoje? Eu acho que sempre tive as mãos de Deus em cima de mim, sabe? Mesmo sendo católico, eu orava, eu buscava a presença de Deus. Como foi um exemplo que eu já preguei muitas vezes aqui. O terreno, eu vim de Mafra quebrado por intermédio do meu pecado, tá? Intermédio de não vender mais nada lá, de ter muita coisa contra mim lá e tal. Eu sentei numa mesa ali, numa cadeira, tomei uma cerveja, na época eu não era crente, mas eu olhei para o mar e vi um terreno grande lá, e não era meu terreno, mas veio uma visão e disse assim, ó, vai lá e joelha em cima do terreno e ora, porque eu queria conhecer o dono do terreno para fazer uma proposta de prédio para ele, mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Aí quando eu fiz isso, travessei a cerca do homem, fui lá, me ajoelhei e comecei a chorar muito. Eu queria trazer a família minha perto de mim, porque estava em busca, e eu saí de Mafra, intermédio do pai do Bastião da farmácia aqui, que me mandou dar uma olhada nessa cidade. Na cidade não, era no mato, né? Porque era tudo mato, na verdade. Joelhei lá e no mesmo dia eu encontrei a mobiliária do Valdir Tavares aberto. E eu cheguei lá e perguntei para ele quem era o dono do terreno. Ele disse, não, mora em Jaraguá. Eu só queria falar com ele. Eu não ia comigo lá amanhã. Ele disse, não, vamos, eu quero construir um prédio. Ele ficou todo estrelado. O lugar era para crescer, queria crescer, tinha mobiliária, não vendia nada e tal, todo mundo estava com interesse de ver crescer isso aqui. Fui lá e pedi para o homem, cheguei lá e disse para o homem o seguinte, eu disse, eu tenho vontade de construir um prédio em cima do seu terreno, eu vou em área construída. O senhor aceita? Não tinha terreno, não tinha nada. Aí mostrei uma planta para ele. Ele acabou cedendo o terreno para mim e ficou com 2 apartamentos e meio, pagou meio, ficou com 3. O meio ainda foi uma discussão porque ele queria 3, aí ele disse, não, então o senhor paga meio para me ajudar. E acabando eu comecei o prédio, em 3 anos eu construí 33 apartamentos, um apartamento por mês, com 7 homens. Eu disse, aí foi a bênção de Deus, porque não tem, né, como construir isso. Isso era um milagre de Deus. Em 3 anos eu construí 33 apartamentos. E aí construí e vendi tudo na planta, tudo quando eu acabei o fundamento já tinha vendido tudo. Porque eu fiz uma carteira mensal de 36 meses e a entrada eu pegava um carro velho, um terreno deles, uma coisa dentro, e aí os terrenos fiz a carteira e a carteira pagava os empregados. Eu pensei se dá troca por troca, mas estou vivendo, estou bem, né? Tem nada, deu lucro, ainda comecei aquele onde o Beto mora hoje tudo, fiz aquilo lá também, e aí foi assim, aqui eu estou 26 anos. Eu só fiquei trabalhando 7 anos e meio. O resto eu vivi de negóciozinho, toquinha, e fiz esse galpão do lado de aluguel. Então acabei nessa situação aí. Mas foi uma bênção viver. Foi uma bênção. Amém. Quantos filhos vocês têm? Nós temos 4 fora do meu casamento. E um fora do casamento. Todos são cristãos? Todos são cristãos. Menos a Débora, né? A Débora. Quando tu veio para cá, tu era católico e fez a oração, não era crente ainda, né? Não era. Mas a esposa já era crente, né? Ela era missionária, ela cuidava do jovem, né? Ela pregava para o jovem nas canchas de bote. Tinha uma reuniãozinha numa cancha de bote ali embaixo, todo sábado fazia reunião com os jovens. E ela ajudou a fundar a igreja. Ela que fundou, né? Ela ia junto com o Toninho. E ela era muito, trabalhava junto com a Peri também, ela aprendeu muito com a Peri, né? A Peri que pregou aqui. O que é mais legal é que eu vejo que quando eles decidiram não tocar um no outro, né? Vocês não eram cristãos, né? Vocês eram católicos, né? Só que já tinha a mentalidade de um jovem que deveria, né, seguir. Né? E quando veio para Cristo foi um bônus, né? Porque já tinha essa mentalidade. Eu vejo que foi o próprio Deus, né? Que foi guardando, porque eles já olhavam, né, para cá, para 2022, vocês ensinando a gente, né?
A santidade deles gerou uma descendência poderosa na terra, né? Hoje todos os filhos têm ministério, né? Só a filha que não foi concedida fora do casamento por conta do pecado, que ainda não veio, mas que em nome de Jesus virá, né? E também, com certeza, Deus vai colocar um ministério assim que ela se render. Não, na verdade, a Ilha da Paz do Senhor, ela já fala do nome de Jesus, né? Ela fala, a mãe dela fala, né? Então, na verdade, a palavra está sendo pregada lá por causa dos áudios, né? Está sendo convertida. Qual é o ministério dos teus filhos? Como assim? O ministério que eles têm. O que eles são? Eles são só crentes? Não, o Marcelo tem uma igreja, né? O Evandro também tem célula, prega a palavra, todos os funcionários, toda a vida ele pregou, ensinou. Os dois são pastores, São né? pastores, né? A Beth é o quê? A Beth também é pastora, né? E apóstolo A Suzy é o quê? A Suzy é apóstola. Antônio apóstolo. Então vale a pena a gente se santificar, né? A gente está vendo aqui, hoje vocês são jovens, né? Deixa eu ir ali na frente para vocês poderem estar. Hoje vocês são jovens, vocês têm a opção de poder estar escolhendo, né? O que vocês querem para o futuro de vocês, né? A gente vê assim que eles começaram em santidade, tiveram um monte de atropelo no processo da vida, mas eles continuam juntos. E é isso que vale a pena, né? Continuar junto. E a descendência que saiu de dentro deles, toda ela é poderosa na terra, toda ela será uma descendência eterna, não só filhos que foram gerados para nascer no reino, mas filhos que foram gerados para viver eternamente com Cristo Jesus, né? Então assim, qual é a intenção de a gente ter trazido um casal, né, que viveu em santidade para poder trazer para vocês? Está falando de casamento, nós somos jovens, porque eles começaram se santificando e a gente consegue ver hoje, né, depois de 52 anos, 51 anos, né, como é o processo de alguém que começa em santidade. Diga isso, professor, está para você entender como pode ser o seu futuro. É você quem decide a partir da sua juventude. Amém? Então o seu futuro é determinado a partir da sua juventude. Se você começa errado, você vai dar errado. Mas se você começa certo, no caminho pode até errar, mas no final será certo. Amém? Amém. Gente, vamos dar um aplauso. Muito obrigada. Uma salva de palmas pela vida do missionário, da missionária que nasceu. Vocês poderiam orar para encerrar? Fazer uma oração? Oração individual? Vamos orar. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos. Demos na tua presença, Senhor, cada um deles que recebe uma graça, que tudo que foi pregado, ensinado, ministrado, que grave o seu coração, para aproveitar esse momento de felicidade, paz, alegria e de ministração, e sabedoria, conhecimento e entendimento, e que venha abençoar cada um deles, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que é nosso Deus e nosso Pai, sabendo que essa geração dá continuação ao teu ministério, que venha trazer para ganhar cada vez mais alma, multiplicando a semente que foi plantada aqui, em nome de Jesus, e trazendo sobre eles toda a sabedoria para entender que realmente tu estás no comando de todas as coisas e que buscando a tua presença tu não deixa teus filhos tropicar, nem passar dificuldade, nem luta, nem guerra, mas que seja abençoado eles, a família deles, aonde, quando eles se unirem, quando eles se casarem, quando eles estiverem acompanhando o namoro junto, Pai, cuidando deles com os teus anjos, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Poderoso, pela honra e glória do nome, que peça a graça e desça sobre eles o Espírito Santo, os anjos, e acampa e abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos aplaudir mais uma vez para Jesus. Obrigado. Vai votar no Bolsonaro? Se não...
Abra sua Bíblia, João 15, 13. Vamos começar então, João 15, pelo versículo 1, para ficar mais completo tudo que a gente conversou aqui. Amém? Tá. Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele as poda, para que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo. Continuem unidos comigo. Jesus está pedindo aqui nessa palavra, tá? E eu continuarei unido com vocês. Amém? Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Amém, queridos? Vamos dar continuidade aqui no versículo 13. Amém? Versículo 13. Continua aqui, tá 12, está difícil de chegar e eu estou pegando. Aqui diz: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. O 14 diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Nós somos amigos de Jesus. Nós não precisamos ter medo dele. Às vezes nós temos medo de chegar na presença dele, né? Nós achamos Jesus algo severo, um Jesus bravo. Jesus disse que ele é nosso amigo. Nós não devemos ter vergonha de Jesus, nós devemos ter respeito por ele. Tá? Nós temos que ter respeito por Jesus, mas não precisamos ter medo. E eu não chamo mais vocês de empregados, pois os empregados não sabem o que o patrão faz, mas eu chamo vocês de meus amigos. Obrigado, Jesus, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Dai muito fruto, que esse fruto não se perca. E isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E eu amo a vocês isto, que se unam e que se amem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, Jesus aqui diz, que tudo que nós pedimos, fazendo a vontade dele, permanecendo nele, nós temos que permanecer em Jesus Cristo. E a palavra de Jesus tem que permanecer em nós. Nós temos que ficar ligados no coração de Jesus, sempre ligados. E aí nós podemos pedir o que nós quisermos, porque ele promete aqui na palavra dele: tudo que quiseres, podes pedir, que eu lhes darei. Tá? Ah, mas eu não vou pedir, Jesus. Eu já oro, faço orações das 7 chaves, oração dos caminhos de Deus, faço campanha. Isso é fé. Caso em oração pela fé. Tá?
Agora vocês têm que permanecer ligados em Jesus Cristo. E a palavra do Senhor tem que permanecer ligada no coração de vocês. Amém. Aí dá tudo certo. Vou pedir para Deus um emprego bom. Ele promete que tudo que pedir estiver legado nele, Ele te dá. Vou pedir uma casa bonita. Ele promete aqui na palavra de Deus, se você estiver ligado nele, e a palavra dele ligada no teu coração, pode pedir porque ele dá. Amém? Amém. Era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Tá? Permaneçam ligados no Senhor e na palavra de Deus. E eu digo também para vocês, feliz o pai, a mãe, né, do Ivana, apóstolo, quem tem os seus filhos no caminho do Senhor. Amém. Feliz o pai e a mãe que tem os filhos no caminho do Senhor. Né? E os filhos também têm que agradecer pela vida dos pais que tanto apoiam para que vocês estejam aqui. E agradeço a Deus todo dia pela vida de vocês. Eu oro muito por vocês, sabia? Às vezes eu falo de culto para ficar em casa intercedendo. Tá? Eu amo vocês, tá? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai ter um momento rapidinho para encerrar. A gente já pegou algumas perguntas aqui e eu quero chamar, a gente vai estar respondendo algumas perguntas, se não der tempo a gente vai responder sábado que vem. Quero chamar a missionária Gabi, o presbítero Alex e a apóstola Suzy para estar respondendo. A pergunta que foi sorteada para mim é: como andar em santidade e viver em santidade, né? O que é santidade? É ser separado. Esse microfone, por exemplo, ele foi separado para mim, né? Ou, por exemplo, a Bíblia de vocês, né? Cada Bíblia aqui tem de alguém, então ela foi separada para vocês. Ser santo é ser separado para alguém, separado para Deus. Isso é ser santo. Como que eu ando separado? Como que eu ando em santidade? A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver Deus, né? Quem quer ver Deus aqui? Então tem que andar em santidade. Como que eu ando em santidade? A Bíblia diz, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? A única maneira de eu andar em santidade é andar na presença de Deus. Como que se anda na presença de Deus? Deus, ele é um espírito e eu também sou um espírito, né? Falando com ele no meu espírito, entenderam? O tempo todo. Quando que a gente fala com Deus no espírito? O tempo todo. Acordou, bom dia, Deus. Vai pro banheiro, ai Deus, nananana, Deus, nananana, Deus, entendeu? Isso é andar em santidade, isso é viver em santidade. O tempo todo você consegue daí dizer não pro pecado. Quando você anda com Deus, quando você deixa Deus de lado, você não vai conseguir andar em santidade. A primeira pergunta que eu tirei foi: como vencer um pecado de estimação? A primeira coisa que você deve fazer para vencer um pecado é reconhecer que ele é pecado. Sabe, esse pecado de estimação, quando ele se manifesta, é quando a gente está sozinho. É quando ninguém pode nos ver. Quem dorme sozinho no seu quarto trancado, ou no banheiro, ou longe da família. E dentro de você, você sabe o que está fazendo errado, porque você esconde de todo mundo. Se o seu pai ou os seus amigos não podem ver, tem algo errado nisso. Se você faz algo que o seu pai não pode ver, ou sua mãe, tem algo errado. Ou seus líderes não podem saber, é algo que você esconde. Primeira coisa é reconhecer que isso acontece. Não é vergonha para ninguém reconhecer. É sinal que a pessoa quer ser livre. É sinal que a pessoa quer crescer. Quando você reconhece, segundo passo é pedir ajuda. Chegar no seu líder e falar assim: eu tenho um pecado de estimação.
Com os meninos acontece bastante algo chamado masturbação. Porque ninguém entra no banheiro no seu quarto. Aí o primeiro passo é reconhecer. O segundo é pedir ajuda, porque sozinho não se vence. Porque quando você esconde alguma coisa, aquilo ganha força para acabar com você. Mas quando você vem e expõe para o seu líder, tem alguém te cobrindo em oração. E aquilo começa a perder as forças. Amém? Deixar de ser de estimação, né? Isso. Como que ele vai deixar de ser de estimação? Quando começa a olhar os defeitos daquele pecado, o prejuízo que ele causa. Se tu começar a olhar só o prazer que ele dá, tu continua com o pecado. Mas se tu começa a olhar o prejuízo que ele dá, tu larga aquele pecado. Tu consegue largar, entendeu? Foca no prejuízo que ele dá. Daí tu consegue deixar ele. Eu peguei a pergunta como vencer a masturbação e a pornografia. É exatamente isso que o Alex falou, então vou falar bem breve como eu venci. Eu fazia essas coisas antes de me converter realmente para Cristo, só falei, cara, não quero mais, reconheci. Outro passo, fui atrás de quem poderia me ajudar. Primeiro Cristo, depois de pessoas que já tinham vencido. Outro, se os meus olhos viam coisa besteira, a Bíblia diz que se os meus olhos forem trevas, o meu corpo vai ser treva, eu comecei a ver luz. Então eu comecei a olhar a palavra, você vai me libertar a Bíblia. Eu comecei a jejuar, matar a minha carne para ficar sensível à voz de Deus. De vez eu escutar besteira, funk, rap, era louvor atrás de louvor, era santidade, era oração. Deus me ajuda a vencer. Ah, quer dizer que eu não tinha tentação? Não tenho, até hoje. Mas é por isso que eu continuo. Porque eu sei que se eu parar de olhar a luz, eu vou olhar trevas e meu corpo se enche de novo de besteira. Amém? Mente é tudo, né, gente? Cuida com que tu enche a tua mente, tá? Com os teus olhos. Bem, eu peguei aqui uma pergunta que é interessante porque é uma área que a gente acha que é comum, normal, que é mentira. Uma pessoa colocou aqui uma pergunta que ela faz a pergunta dizendo que a mentira para ela é como um escape para que ela possa ser aceita. Digamos assim, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E não é da mentira grande e da mentira pequena, não. Toda mentira tem um pai. O pai da mentira é o diabo. Por que a gente mente? Porque a gente quer ser aceito. E aquilo que a gente faz, às vezes a gente sabe que aquilo que a gente faz é errado. Principalmente quem é filho e a questão dos pais. Ah não, eu vou mentir porque se eu falar a verdade, meu pai me pega. Minha mãe me pega. O meu amigo me pega. E a mentira, ela é um problema que você só consegue vencer substituindo ela por aquele que é a verdade, que é Cristo. Se Jesus for o sacrifício perfeito na sua vida, você consegue vencer a mentira. Por quê? Porque Ele mora dentro de você. Ah, mas Jesus mora dentro de mim e eu sou um mentiroso em potencial. Então Ele mora, né? E quando eu quero mentir, eu chuto Ele para fora de casa. Então Jesus não pode ser colocado para fora, tem que ficar aqui dentro. Porque ter Jesus é Ele que está vivendo dentro do seu coração, cuidando da sua vida literalmente em tudo. Não é pecado falar a verdade. Tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? Agora falar mentira já é problema. E tem um ditado que diz assim, toda mentira tem perna curta. Entendeu? Eu tenho que substituir isso pela verdade da palavra. A palavra me manda eu me posicionar, então eu me posiciono. Eu digo para Deus, sim, eu quero tua palavra, eu vou falar a verdade. Toda mentira tem um pai. João 8,44. Jesus disse aos fariseus assim, vocês têm por pai o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade.
e vocês também não conseguem se firmar na verdade. Isso é forte. Mentira é pecado. Ah, mas eu minto para me livrar. Então você vai ter que parar de mentir para se livrar e vai ter que assumir para poder se livrar. Entendeu? Também assim, né? Às vezes a gente mente porque sob pressão, né? A gente tem uma pressão ali. Então a gente acaba meio que mentindo. Então é porque nós somos humanos, né? E essas coisas acontecem, né? O que acontece? A gente não pode permanecer na mentira. Quem entendeu o que eu estou falando? Às vezes acontece de a gente mentir, mas eu não posso permanecer, logo eu já tenho que confessar, deixar e já me livrar daquilo. Senão eu me torno uma mentirosa. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, eu acho isso muito lindo, assim, a Amanda tem disso, assim, né? Porque os jovens são muito mentirosos, né, gente? Os jovens são bem mentirosos. As partes que mais mentem são as crianças e os jovens, vocês sabiam disso? Porque por causa da pressão, da cobrança, o medo dos pais, o medo do castigo, o medo do professor, o medo disso, vocês entenderam? Então aí por conta disso, a mentira começa na fase da infância. Então precisa se livrar disso quanto antes. Então assim, o problema não está quando tu mente, o problema está quando permanece mentindo. Entendeu? Então assim, mentira, aí tu olha e diz, é verdade? Não é verdade. Não é mentira. Eu menti. É mais bonito quando tu confessa, porque daí tu não permanece na mentira e ali tu aprende a falar sempre a verdade, porque tu mesmo confessou e tu mesmo se vergonha e tu viu que tu fez errado, ali tu já teve uma atitude de arrependimento. Isso é legal. Apóstolo, eu quebrei o vaso. Olha, entendeu? Que tu às vezes mente, mas tu não permanece mentindo, né? Isso é legal, mentir. Tipo, alguém mentirosa? Não, eu admito isso, gente, que tu não é de mentir, mas quando tu mente, tu já, logo atrás, tu já conta a verdade. Mas é mente por causa de uma pressão, vocês entenderam, né? Essa pergunta aqui é interessante, ó. Achar bonito é pecado? Ou bonita? Achar bonito é pecado? Achar bonita a pessoa bonita? Eu penso assim, quantos aqui acham o mar bonito? Levanta a mão. O mar que nos criou. O mar é bonito. As plantas. São criação de Deus. Então, quando você acha a pessoa bonita, você não está pecando. Quando você acha a menina bonita, você não está pecando. Quando você acha um homem bonito, estiloso, você não está pecando. O que é pecado? Então, desejar. Quando você deseja, aí você está pecando. Jesus disse isso. Vocês adulteram porque vocês desejam no coração, mas ela não é sua, ele não é seu. Mas achar bonito, tudo certo. Achar bonito não é pecado. Amém? Então eu já vou pegar o gancho aí do João, com isso que ele falou, que eu recebi meu Deus. Gente, vocês começam a escrever certo, tá? Beijar com X é pra acabar. Ó, a pergunta foi... Não. Desculpa, eu não posso deixar de falar. Não sei como, mas enfim. Tá, que seja, vamos lá. Deixar, vamos lá. Deixar é pecar? Vamos lá. Vou responder, vou pegar o gancho do João que ninguém falou. Se você olha e deseja aquilo, deseja aquela pessoa, a Bíblia fala que... Então, essa pergunta não foi no sorteio. Vamos lá. Beijar é pecado. Então, eu descobri faz pouco tempo que Deus me contou. Que quando você olha, vamos dizer assim, na Bíblia Jesus fala que o adúltero, pecador de adultério, ele já é cometido quando você olha para a pessoa e deseja ela, mesmo que você não tenha tocado nela, mesmo que você não tenha tido relação com ela. Se você olhou para aquela pessoa, para aquela menina, para aquele menino e desejou ter relação com ela, desejou ter amor com ela, desejou gostar dela, enfim,
você já pode ser considerado como um adúltero. Por quê? Porque aquela pessoa não é sua. E você também não é dele, você não tem um compromisso. Logo, Deus ele comparou comigo a questão do beijo. Quando você não tem um compromisso com alguém, quando você não é casado com alguém, o beijo também pode ser considerado como uma prostituição. Então não é que nem Jesus não é pecado, que nem o olhar e desejar. O problema não é o olhar, o problema é o desejar. A mesma coisa do beijo. O problema não é o beijo, é o que se passa na tua cabeça. Você não está pensando em sorvete enquanto você está beijando. Por acaso você pensa em algodão doce quando você está beijando? Óbvio que não. Então o problema não é o beijo físico, é o que você está fazendo na sua cabeça. Que você já está indo para lá. E depois, nos finalmente, né? E aquilo que a apóstola falou. Existe um beijo de 100, 200, 300 graus. Você começa apenas com um selinho. E conforme, e eu vou falar numa parte, eu não posso deixar de falar, né, da parte científica disso, que eu fui pesquisar, que nos seus lábios tem sensores, tem estímulos. Conforme você vai estimulando um na boca do outro, ou até chegar na questão da língua, já vai ativando todos os seus hormônios, mandando comandos para o teu corpo inteiro. Ou seja, já se preparando, o corpo entende, o cérebro entende que você já está se preparando para ter uma relação sexual. É questão instinto isso. Por isso que a gente fala, não beija. Porque o teu corpo é instinto, ele é carne. O espírito é o de Deus que vem em você, mas você é corpo. Você tem hormônio. Então não estimula para o corpo não mandar comando que você está se preparando para ter sexo. A não ser que você está construindo uma casa de madeira, né? Daí tu pode ativar isso. Tem que beijar. Depois que você casa, estimule bastante isso, mas antes, né? Para não ter o pecado. Fala, Essa pergunta, abraço também causa esse comando de novo? Depende do abraço. Depende do abraço. Vou ser bem aberta aqui para vocês. Nós, meninas, se vocês abraçam a gente sente o nosso seio. E vocês sentem o nosso seio também. Isso já começa a estimular a gente também. Tá entendendo? Eu estou falando de mim. Então, se tem um abraço muito apertado, já começa a estimular. Se as pernas estão muito juntas, mais ainda. Entendeu? Então, tem que cuidar. Faz que nem o pastor Genésio ensinou aqui com a dona Maria. Assim. Vamos lá, treinamento para beijar. Vamos lá. Vamos, levanta. Quando Deus mandar a pessoa chata para vocês, como é que vocês vão beijar? Vamos lá. Vai lá. 1, 2, 3, vai lá. Isso aí é mandar de E ela já fazia isso sabendo, para não tocar no corpo. E ela não estudou, né, para saber disso, já sabia. A pergunta que eu peguei foi: gosto de pessoas do mesmo sexo que eu. O que eu faço? Essa pergunta aqui é bem interessante porque hoje a gente vê isso bastante nas escolas e ali fora. Modinha, né? Virou uma moda. Sabe, a primeira coisa que acontece, que pode ser que isso venha ocorrer, é um trauma que teve na área, os meninos na área que não teve o amor do pai, que não teve esse amor, e as meninas o amor de mãe. Aí você vai sentir essa carência e vai tentar procurar em outras pessoas do mesmo sexo essa carência. Aí você vai achar que o sexo, o beijo, que é o amor que você está procurando naquela pessoa do mesmo sexo. Não é. Você está procurando um amor de pai. Então, quando você sentir isso, a primeira coisa que você deve examinar é: será que eu tive amor do meu pai? Eu fui abusado e não tive o amor do meu pai biológico, mas tive o amor do meu avô. Eu chamava meu avô de pai.
Então eu não tive esse problema de amor paterno com o meu avô. Mas, aqui entra outra questão, eu tive o problema de amor de mãe. Que, como sabe, eu não procurava minha mãe por causa da minha irmã especial. Então eu nunca, a Gabi é a única menina, a única moça mais nova que eu namorei. O restante era tudo 10 anos acima da minha idade. Tá entendendo? O Heriberto, aqui? Não, é verdade. Foi uma gangorra, né? Era 10 anos mais velha, agora era quase 8 anos mais velha. Colheita. Está entendendo? E outra coisa que pode ter acontecido é que você pode ter sido abusado. Você pode ter sido abusado, tocado nas partes íntimas, e talvez você nem se lembre que já aconteceu o caso aqui na igreja, que a pessoa é um baita de um mão 2x2, assim, um armário, e a gente olha para a pessoa e fala assim: como eu fui abusado, eu sei os traços de uma pessoa que foi abusada. E eu falei, essa pessoa foi abusada, e a pessoa falava, eu não fui, mas a pessoa vivia tendo crise de identidade. Eu sou homem ou eu sou mulher? Ele não sabia. No encontro, Deus mostrou para ele que tocaram nele. Aí ele descobriu onde estava a flecha. Depois disso, nunca mais ele teve essa crise de identidade. De dúvida se ele era homem, se ele era mulher, se ele gostava de homem, gostava de mulher. Então, eu não tive esse problema por causa do meu avô. Mas possivelmente, se eu não tivesse o amor do meu avô, quando eu fui abusado, eu também tive uma grande tendência a gostar de homem. Está entendendo? Então, ou você foi abusado, ou você teve uma carência na falta de amor, as meninas de mãe e os meninos no amor de pai. Então, isso é uma decepção amorosa também, pode acontecer. Isso é verdade. Então você tem que parar. Se você está acontecendo isso com você, primeira coisa, não lute sozinho contra isso. Conte para alguém da sua confiança, para os seus líderes. Não é vergonha. Fala assim para ele: está acontecendo isso comigo, eu gosto da pessoa do mesmo sexo que eu. O que eu vou fazer? Ele vai junto com você sentar, vai orar, vamos descobrir onde está o problema. E cura. Eu só fui liberto quando eu reconheci. Que eu tinha uma carência de mãe. Eu e minha mãe somos muito ligados, mas apesar disso eu tinha uma carência. Isso me fazia interessar sempre por mulheres mais velhas que eu. Entendeu? Então procure saber isso, peça ajuda, tá bom? Gente, só para complementar, também pode acontecer sim brincadeiras quando vocês eram menores ou até adolescentes. Vocês brincar menina com menina e daí vão brincar de casinha e começa a fingir uma é pai, o outro é mãe. E isso aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu brincava com uma amiga minha e a gente começou a brincar de casinha e começava a se tocar. Quando eu cresci, eu achei que eu era lésbica. Ninguém me tocou, eu não fui abusada, enfim, mas porque vamos dizer assim, eu estimulei o meu corpo, eu comecei a achar que aquilo ali era normal e que estava certo. Mas depois, então, que eu fui descobrir que aquilo estava errado, e que na verdade não teve nenhum trauma por trás daquilo. Foi na verdade o diabo que entrou nós duas ali, e na brincadeira não tinha nenhum pai visualizando, não tinha nenhum pai fiscalizando, não separou a gente. Acabei tocando nela, ela em mim, mas não foi nenhuma maldade. Foi numa brincadeira que acabou despertando isso na minha mente. Então tem que cuidar com isso também. Pessoal, comigo também foi semelhante. E não é questão de ter cargo, é questão de se expor, tá? Porque eu já era obreiro de jovens e é isso que ele falou, se expõe, porque a gente ensina isso na minha célula, quando você confessa, perde a força, né? Então, cara, se você não confessar, vai ficar ali 24 horas por dia. Tu é isso, isso é mentira. Mas quando tu confessa, chega aqui pra orar, porque eu tinha sido molestado na velha, cara, essas brincadeiras de homem, sem graça, e parece que a mão do cara ficou ali em mim. Eu falei, por que isso? Eu já passei por esse face a face, isso aqui, né? O Espírito Santo tratando. Cheguei aqui pra orar, Senhor, vou orar. Quem tava ali? Tava o Alex ali na salinha. Deus já tinha preparado tudo.
Aí eu expliquei para o Alex, conversei, ele falou para mim que tem crise de identidade. Eu falei, nunca. Passei por face a face, do nada. Cara, você tem crise de identidade. Eu falei, é verdade. Sabe por quê? Porque o cara que me tocou, eu queria que ele se desse mal, eu queria que ele se ferrasse. Tava sentindo raiva dele. Foi no mesmo dia. Eu falei, Deus, eu sou teu filho. Ele tocou no teu filho, ele tem que provar a tua justiça. Olha isso, oração contrária. Só que eu tive que perdoar o cara. E ele falou assim, João, vai para outra salinha, vai orar, vai ver onde está. Porque eu sabia que eu já tinha tido crise e eu confessei nos face a face. Deus mostrou para mim. Só que eu achei que já tinha sido tranquilo. Fechou? Só que eu fui orar, deu 40 segundos, Deus me mostrou 2 visões por onde também entrou. Foi esse ano. Eu confessei pro Alex e tive que perdoar o cara. Porque passou 2 dias, o cara estava se sentindo culpado porque o mundo espiritual estava indo com tudo nele pelas palavras que eu tinha declarado. Depois que eu fui curado, eu confessei, 4 homossexuais passaram a trabalhar comigo. E perguntar, olha, eu não quero ser homossexual, eu quero abandonar essa vida, eu quero esse Jesus que tu está me apresentando, que não chega com os 2 pés, porque eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno. Então quando eu fui curado, eu comecei a ser um canal de cura. Confesse seu pecado. Fechou? Uhul! E vai ficar aberto para novas perguntas, tá? Pode colocar. Pessoal, vamos estar orando agora. Vamos estar orando, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade. Pai, aqui aprendemos muita coisa, como guardar dinheiro, como ter disciplina, como Jesus andar em pureza, como descansar no Senhor. Em nome de Jesus, aprendemos aqui, declaramos cura, Pai, para os teus jovens. Expulsamos Satanás de tentar roubar a palavra que foi lançada nos corações. Em nome de Jesus, guarda os teus jovens, Pai. No nome do Senhor Jesus, em prudência, em disciplina, em pureza, que eles possam se posicionar nas escolas, no trabalho, no curso, dentro de casa, Pai. Honrando, Pai, as autoridades. No nome do Senhor Jesus, declara um descanso, Jesus, sobre eles, e uma confiança em Ti sobre eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.